Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um episódio do Pode Educar e hoje estamos com um convidado ilustre, Guilherme. Ele é aluno de Educação Física e a gente vai bater um papo super legal, então fica aí. Já vi que chegou muitas perguntas por aqui, então vamos começar por essa do Bruno. Ele perguntou o que exatamente é o construtivismo na educação. Boa pergunta. O construtivismo é uma teoria da aprendizagem que sugere que o aluno construa seu próprio conhecimento através das experiências e das vivências dele. Piaget, ele identificou 4 estágios do desenvolvimento cognitivo, não foi? Exatamente. O Piaget e o Levygotsky, eles são os principais teóricos dessa Abordagem, sim? abordagem. Tá. Eu lembro que foi o sensorimotor, pré-operacional, operatório formal e concreto, né? O Vygotsky, ele foi um precursor, né? Ele introduziu o conceito da zona de desenvolvimento proximal, que diferencia o que a criança pode fazer sozinha e o que ela pode fazer com ajuda, né? E ele destacou também a importância dessa interação social na aprendizagem. Em sua teoria piagetiana, Jean Piaget destaca que a tese central do construtivismo é a seguinte: o conhecimento não tem sua gênese nem no sujeito, nem no objeto, mas resulta das interações estabelecidas entre o sujeito e o objeto pela ação do sujeito. Ele procura explicar que a formação de capacidade cognitiva acontece em períodos sucessivos, ou seja, o conhecimento é elaborado por meio de uma construção contínua. A epistemologia genética remonta à Gênese e mostra que não existem começos absolutos. O problema dela é a do desenvolvimento dos conhecimentos, que acontecem através de saltos e rupturas, surgindo a necessidade de serem estabelecidos estágios de desenvolvimento. Os estágios do desenvolvimento, já citados pela nossa amiga Sofia, são os seguintes. O primeiro é o sensório motor, que vai de 0 a 2 anos de idade. O bebê gradualmente torna-se capaz de organizar as atividades em relação ao ambiente. O estágio pré-operacional, que vai de 2 a 7 anos de idade, compreende o período em que a criança é capaz de substituir um objeto ou acontecimento por uma representação. No estágio operatório concreto, que vai de 7 a 12 anos de idade, a criança pode resolver problemas de maneira lógica, se eles estiverem voltados ao aqui e ao agora. E, por fim, o estágio operatório formal, que vai dos 12 anos e se estende até a vida adulta. O sujeito nessa fase pode pensar em termos abstratos, lidar com situações hipotéticas e pensar em possibilidades, não dependendo mais apenas da observação da realidade. Todos esses estágios se dão em uma ordem crescente, ou seja, o estágio posterior se dá na medida em que o estágio anterior lhe proporciona condições físicas e cognitivas para tal. Agora nós temos uma pergunta da Mariana. Ela perguntou quais são os principais princípios do construtivismo que os professores devem seguir. No construtivismo, o conhecimento não é passado passivamente do professor para o aluno, e sim, o aluno atua em um papel ativo no conhecimento, porque eles acham melhor quando podem juntar o conhecimento novo e o passado. E o papel do professor é fundamental, né? Porque ele atua como um facilitador nessa abordagem, que ele cria um ambiente rico em oportunidades de exploração e reflexão, né? Isso mesmo. E não podemos esquecer o que João Batista Freire diz. Ele chama essa abordagem de corpo inteiro. Significa que o movimento e as ações físicas são cruciais para o desenvolvimento cognitivo da criança. Ele também fala que o corpo educa a mente e a mente educa o corpo. João Batista Freire não é nada mais, nada menos que o principal autor dessa abordagem. Na verdade, ele a denomina como sendo abordagem de corpo inteiro, pois ele não é conservador. O seu livro é denominado Educação de Corpo Inteiro, Teoria e Prática da Educação Física. A finalidade da abordagem de corpo inteiro é a construção do conhecimento, ancorada na cultura popular lúdica, a partir de brincadeiras populares, de jogos de exercícios simbólicos e de regras, a fim de resgatar o conhecimento do aluno, respeitando o seu universo cultural, valorizando as suas experiências, explorando as diversas possibilidades educativas de atividades lúdicas espontâneas e propondo tarefas cada vez mais complexas e desafiadoras, com vistas à construção do conhecimento. Esse autor também tem como conteúdo privilegiado o jogo, pois para ele, o jogo é o principal modo de ensinar, o melhor meio de ensino e o melhor instrumento pedagógico. Enquanto joga ou brinca,
a criança aprende. E o jogo e o movimento são fundamentais para a vida das crianças. Além disso, o jogo promove o desenvolvimento de comportamentos padronizados, que são essenciais segundo o autor, como habilidades motoras e cognitivas, noções de tempo e de espaço, manipulação fina de objetos, desenvolvimento de lógica de seriação, de conservação, de classificação, de cooperação e de respeito às regras. Como o construtivismo é aplicado na prática na sala de aula? Eu sei que existem várias maneiras de aplicar o construtivismo, por exemplo, a aprendizagem baseada em projetos, onde os alunos trabalham em projetos de longo prazo que envolvem pesquisa, a solução de problemas e a aplicação da prática do conhecimento. Isso mesmo, Sofia. Jogos educacionais, simulações e experimentos são essenciais para incentivar a descoberta e a exploração, tornando assim mais envolvente, mais dinâmico para os alunos. Outra prática também muito importante é a promoção de discussões em grupo. E isso se relaciona diretamente com a BNCC, né? A BNCC no Brasil, ela tem uma abordagem construtivista, o que significa que o desenvolvimento de habilidades e competências é o mais importante. Eles propõem que a educação deve ir além da transmissão de conhecimento, focando no desenvolvimento integral dos alunos. Ela também prepara os alunos para os desafios do século XXI, com pensamentos críticos, criatividade e resolução de problemas. Quais são as vantagens e os desafios do construtivismo? Então, as vantagens incluem o pensamento crítico, a resolução de problemas e a motivação dos alunos. Além disso, também fomenta as habilidades de comunicação e colaboração. Por outro lado, implementar essa abordagem pode ser desafiador em salas de aulas grandes, né? Requer professores bem treinados e recursos adequados. Avaliar o progresso dos alunos também pode ser um desafio, pois vai além dos métodos tradicionais de avaliação. Eu espero que o pessoal de casa tenha entendido sobre a abordagem e muito obrigada por participar. Sim, Guilherme, muito obrigada mesmo. Obrigada ao pessoal também que está aí do outro lado da tela nos assistindo. Obrigada por ter assistido até o final. Até o próximo episódio!